Agradecer a presença de todos que compareceram, de todos que ajudaram para essa tarde ser uma tarde alegre, de louvor ao Senhor, de gratidão a Deus, né? Quero chamar para compor a mesa o pastor Ariovaldo. O senhor Nozinho Araújo. A presidente da minha SAF, Sônia Viloslada Ribeiro. E o senhor presbítero Adolfo, presidente do presbitério. Quero pedir ao Wilson que faça uma oração agradecendo a Deus por mais um círculo de vida e amor e a federação que está reunidos ao PH, ao UCP e à SAF. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é nosso Pai, cuida de nós a cada momento. Sempre tem suprido todas as nossas necessidades. Queremos nesta tarde aproveitar este momento que nós separamos para aprender um pouco mais do Senhor, para poder louvar o Teu nome e dizer quão bom o Senhor é. Senhor, abençoa esta reunião, que seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Abençoa todos que vieram, os que ainda estão a caminho, né, a todas as sociedades aqui representadas, SAF, a UCP e ao PH, Senhor. Que esta reunião seja agradável a Ti e traga edificação a todos nós, ó Pai. Muito obrigado por todos que aqui estão. Que o Senhor nos abençoe. É o que nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12, versículos 9 a 21. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Leiamos. As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos recebem, abençoai os que não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Para os outros, lembrai-vos de ser orgulhosos, com desespero e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás bravas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Agora nós teremos o nosso grupo de louvor e eu quero pedir licença a vocês, porque após eles cantarem, eles terão que se retirar, porque eles têm uma federação no Jardim Eliane ainda hoje. Então quero agradecer a presença deles. Graças e paz, amém? A gente vai começar cantando ao Senhor, para que Ele venha sobre nós com sua graça, com a sua paz, com o seu poder, para que cada vez mais a gente sinta a presença dEle. Então vamos colocar de pé? Senhor, com teu amor brilhar.
escuridão, deixa o amor vir sobre nós, deixa a luz brilhar em nós. Amém. Que essa luz brilhe cada vez mais, mostrando que Ele é o Rei das Nações. Ele é um Deus tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso, que não tem como não louvar, como adorar Ele, como viver diante dos pés dEle. É isso que a gente vai cantar agora. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois nos teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois nos teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. A igreja pode se assentar. Convido agora o nosso pastor que fará a devocional, pastor Ariovaldo Rodrigues de Oliveira, secretário presbiterial e sinodal. Ele nos trará uma mensagem: quem anuncia as boas novas promove a paz e preserva a unidade. A velocidade dos homens vão sair nesse instante. Eles vão continuar a reunião deles, continuando lá fora. Eu quero alterar um pouquinho, porque o seu Hamilton é da Sociedade dos Homens
se ele vai também participar com um cântico. Então ele canta antes de você sair. Seu Hamilton. Queria agradecer ao presidente da UPH que nos convidou para estar cantando um hino, só que nós não sabíamos se era na abertura aqui ou na abertura lá dentro. Portanto, nós queremos agradecer ao UPH pelo convite. Vamos louvar a Deus com um hino sobre a presença de Deus, que um dia nós vamos ver face a face com Ele. Agradeço ao organismo, foi pego de surpresa. Então agora sairão os senhores da UPH e as crianças. As crianças me acompanhem aqui, por favor. Acho que eu vou levar Iris comigo. Eu fico com as meninas.
Pé quente, Nós vamos então fazer a devocional. Ela é realmente uma devocional, porque nós vamos ainda ter o preletor, ou a preletora, que vai falar sobre o assunto aí que os irmãos têm na programação. O que nos pediram foi para que estivéssemos falando sobre o tema do quadriênio da Sinodal. Você sabe que eu procurei o termo e não achei. Alguém sabe? Não, você não vai. Anunciam as boas novas. Pelo menos alguém sabe, né? Mas eu queria não. Esse texto está onde? Não fala, Sônia? Isso, está lá em Isaías 52:7. Está lá em Isaías. No entanto, eu queria olhar convosco Paulo falando sobre esse assunto. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos 10:15. Mesmo assentados, nós vamos juntos fazer a leitura apenas do versículo 15. Romanos 10, verso 15. Acharam? Leiamos juntos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse é o texto, irmão, que eu queria estar usando convosco para meditarmos rapidamente a respeito deste tema. E dentro do contexto desse tema que é da Sinodal, eu gostaria de estar olhando convosco sobre a formosura dos pés que anunciam as boas novas. Assentados ainda oremos. Ó Deus, nós te rogamos agora que nos fale ao coração através da tua palavra que acabamos de ler. Tu sabes, ó Deus, que nós nada sabemos se não formos iluminados por ti para compreendermos aquilo que a tua palavra diz. Por isso te pedimos que no nome do Senhor Jesus nos ilumine a fim de que possamos nos alimentar nesta palavra que acabamos de ler. Em nome dele é que oramos. Amém. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está tentando chamar a atenção da igreja em Roma sobre uma necessidade que aquela igreja possuía. E a necessidade que aquela igreja tinha fica bem clara no próprio texto que nós estávamos vendo. A necessidade de se falar do Evangelho. Esta necessidade perdura durante os séculos, inclusive está presente e patente nos dias de hoje. Hoje também a igreja tem esta mesma necessidade, que o apóstolo fala aqui. Para falar a respeito desta ideia ou desta necessidade, Paulo vai usar as palavras do profeta Isaías, que foram usadas por este homem de Deus lá no texto que nós já mencionamos aqui, que agora todo mundo já sabe onde está,
lá em Isaías 52:7, quando o profeta está falando a Israel sobre essa mesma necessidade. Então observem que não é algo novo. Não é na época dos dias de Paulo, lá na igreja em Roma, que Paulo está falando sobre a necessidade de se falar do Evangelho. Não é nos nossos dias que esta necessidade surgiu, mas já no período do profeta Isaías existia esta mesma necessidade. Se nós olharmos um pouquinho só a história eclesiástica, nós vamos ver que Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Ele foi um profeta que viveu um pouco antes do período em que Israel se tornou escravo do reino da Babilônia. A Babilônia foi um império que começou em 507 a.C. e foi até 416 a.C. Isto mostra para a gente uma coisa. Do início do império, 507, até a época de Isaías, 700 anos, nós temos lá 200 anos de espaço. 200 anos antes do Império Babilônico tornar Israel como escravo, Deus já estava falando a Israel sobre essa necessidade. A necessidade de evangelizar. E o profeta Isaías está mostrando, meu irmão, através destas palavras, que o povo de Deus foi chamado não só para ser abençoado, não só para reivindicar as bênçãos de Deus, mas o povo de Deus foi também chamado para propagar a palavra de Deus, ou propagar o Evangelho de Jesus Cristo. O fato, irmão, é que hoje nós temos observado o homem muito mais reivindicando o cuidado, as bênçãos, as promessas de Deus na sua vida, do que realmente cumprindo esta missão que nós observamos que Deus está aqui chamando Israel para que ela aconteça. Então, eu penso que nos dias que nós vivemos, nós temos esta mesma necessidade. E é por esta razão que eu pensei em falar com as irmãs sobre a formosura destes pés, dos pés que anunciam as boas novas. E eu diria, primeiramente, que a formosura dos pés estão naqueles que anunciam a paz. Inclusive, se as irmãs lembrarem, no cântico que foi distribuído aí para que as nossas SAFs e as nossas federações aprendessem, está exatamente esta frase: há necessidade de anunciarmos a paz. Quando eu penso sobre essa necessidade de anunciar a paz, porque estes são aqueles que têm os pés formosos, me vem na mente uma ideia. Nós estamos num mundo onde se anuncia muitas coisas. O mundo que nós vivemos anuncia toda espécie de coisas que nós possamos imaginar, algumas que inclusive tiram a paz, ao invés de dar a paz. Tiram a paz do homem com a sua família, coisas que tiram a paz nossa como pais, junto aos nossos filhos, coisas que tiram a paz entre os cônjuges e, principalmente, irmão, tiram a nossa paz com Deus. Isso, infelizmente, é o que nós temos visto o mundo anunciar.
Basta nós ligarmos a nossa televisão ou abrirmos o jornal ou qualquer outro contato que nós tenhamos com a mídia, do modo geral, e nós vamos ver que o que o nosso mundo propaga para os nossos ouvidos é exatamente isso. Mas Isaías diz que os que possuem pés formosos são os que falam da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode gerar a paz do homem com Deus. Não existe outra coisa que nós possamos buscar na vida que produza paz entre o homem e Deus, a não ser a palavra do Senhor. Por isso é que eu digo que aqueles que anunciam a paz através da palavra de Deus são aqueles que têm pés formosos. Mas Isaías ainda diz que os que possuem pés formosos são não somente aqueles que falam da paz através da palavra, mas também aqueles que promovem essa mesma paz, gerando libertação, gerando o perdão dos pecados através do conhecimento da palavra. E para fazer isso, amadas irmãs, nós não podemos simplesmente ficarmos parados, sentados nas nossas igrejas, com os nossos pés bem calçados, com os nossos pés limpos, mas precisamos sujar os pés. E o grande contraste que a gente vê aqui nesse texto que Paulo usa, é que exatamente aqueles que têm os pés limpos, que são aqueles que não conseguem promulgar essa paz, ou falar dela, são aqueles que não estão gerando paz para ninguém, nem para eles próprios. Mas aqueles que têm os seus pés sujos, num contraste do que Isaías falava, andando pelos morros, pelos valados, pelas campinas, sujando os pés, esses são aqueles que estão andando aonde o homem sem paz está, para falar para ele desta paz. O que possuem pés formosos são aqueles também que anunciam coisas boas. Isaías nos diz que as coisas boas que nós podemos anunciar para as pessoas, para o homem, são as novas do Evangelho. É só o Evangelho de Jesus Cristo que consegue fazer com que o homem pare para ouvir como obter a paz. E essa paz só é possível tê-la ou encontrá-la se o homem puder ouvir. É exatamente por isso que Paulo está dizendo no texto que a gente leu: como eles vão ter paz se não tem quem pregue? Como eles vão ter paz se todos estão com os pés limpos? Como eles ouvirão se os nossos pés estão calçados, protegidos, guardados, sem nenhum aspecto de sujeira neles? Mas para que nós promovamos esta paz, para que nós possamos fazer com que o homem ouça deste Evangelho, para conseguir a salvação que Deus nos dá, é preciso ter alguém que fale da palavra. É preciso ter aqueles que sujem os pés, andando pelos caminhos. Os irmãos sabem perfeitamente que quando Isaías fala sobre isto, não havia naquela época calçados como nós temos hoje, fechados, para que os nossos pés não tenham nenhum tipo de ação do meio que nós estamos andando. Naquele tempo, a única coisa que se usava eram as sandálias. E a sandália não tem nada melhor para atrair a sujeira do que a sandália. Você lava os pés, veste uma sandália, dá 2 passos e aí o pé já está sujo. Mas mesmo assim Isaías dizia: lindos são esses pés sujos, que percorrem os campos e os montes,
e que falam para o homem desta salvação que Deus. E a salvação de Deus pode estar condensada lá no Salmo 133. Vocês lembram? Quem lembra? Isso, quão bom e agradável é para quem? Para Deus viverem unidos os irmãos. E nós só conseguimos viver unidos se tivermos em paz com Deus. Só conseguimos viver unidos se tivermos salvos por esse Deus. Só conseguiremos viver unidos se tivermos conhecimento dessa palavra, se alguém estiver falando para nós dela. Observe, irmão, que neste Salmo 133, o grande desejo de Deus é um só: que os irmãos vivam em união. Mas é impossível viver união se não tiver ninguém para falar da palavra. Paulo está dizendo isso lá no texto que a gente leu. Como eles ouvirão a palavra para poderem cumprir o desejo de Deus, que é viver em união, se não tem ninguém que fale a palavra de Deus para eles? Então, para que isso aconteça, é necessário que os nossos pés se sujem pela poeira do caminho, pelos montes, pelas campinas, a fim de que nós possamos estar falando da palavra do Senhor. Eu ainda queria somente comentar convosco que formosos são os pés daqueles que levam o homem a conhecer este grande desejo de Deus que está lá no Salmo 133. Porque ao fazer isso, nós estamos cumprindo o maior de todos os mandamentos que Jesus Cristo nos deu. Todos nós sabemos qual é. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, para que eles ouçam através da palavra de Deus, que o desejo de Deus para o homem é que eles sejam primeiramente salvos, e ninguém pode ser salvo se não for pela palavra de Deus, para poderem viver em união. Irmãos, só aqueles que falam desta palavra, andando por esse mundo difícil que nós vivemos, cumprem o objetivo, o desejo de Deus, que é viver unidos os irmãos para a glória do Senhor. Só a palavra de Deus liberta. Só a palavra de Deus salva aqueles que ouvem esta palavra. Mas Paulo diz lá: como eles ouvirão para serem salvos e libertos, se os seus pés estão limpos e guardados? Que Deus nos abençoe. Entoaremos agora o hino 178.
queria agradecer a Adriana, nossa pianista, e se você tiver que... Está dispensada, tá? Obrigada. Agora chegou o momento, né? Nossa querida palestrante, Ana Kelly Vasconcelos, mestra, professora do AEG Mackenzie. Passo a palavra, ela vai nos trazer uma palestra sobre a mulher na crise da meia-idade, que não somos nenhuma de nós, conflitos internos e pessoais. Obrigada, Ana Kelly. Deixa eu só destravar ele aqui. É só levantar aqui. Obrigada. Deixa eu ver se está funcionando, né? Bem, boa tarde. Desculpa o pequeno atraso. O meu computador, eu acho que agora ele vai. Ele travou. E a minha apresentação é toda nele. Então, eu preciso dele. Mas tecnologia é assim, né? Quando a gente precisa... ele levou o pendrive, eu trouxe num pendrive e aí ele vai colocar. Ele trabalha nisso aí, isso para você. Eu acho que voltou, na verdade. Ah, já entrou. Ah, tá. Então, boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Eu queria agradecer desde já a Valquíria, a Márcia, a igreja, por essa oportunidade. Eu sempre fico muito feliz de falar para as pessoas. Primeiro porque eu gosto muito de conversar. Agora funcionou. Eu gosto muito de conversar. Uma vez eu estava preenchendo um questionário
E aí, era um desses questionários que fazem perguntas sobre você e tal. Eu falei, o que é que você mais gosta de fazer? Eu fiquei pensando, gente, provavelmente é conversar. Eu adoro conversar. Gosto de abraçar. Abraçar também é bom, né? Esses momentos são muito mais do que eu falando para vocês, é uma troca mesmo, é uma conversa, né? Porque a gente acaba aprendendo tanto, né, um com o outro, com essa interação que a gente faz. Então, estou realmente muito, muito grata a Deus e à igreja pela oportunidade. O nosso tema nessa tarde, né, é a mulher na crise da meia-idade, conflitos internos e pessoais. Esse é um tema muito rico. É um tema muito rico. E eu estava pensando assim, como foi bom trazer esse tema nesta tarde, porque é um assunto um tanto negligenciado, né? As pessoas passam por essa fase, né? Algumas com mais intensidade do que outras, mas geralmente não se fala a respeito. Ou se ignora, se diz assim, é normal, vai passar, né? Ou então, acho que fulano está exagerando com aquela crise dela, né? Então, é como se todo mundo tivesse uma opinião sobre o que é essa crise da meia-idade, mas é importante que a gente entenda melhor, entenda com um pouco mais de profundidade para se conhecer melhor, né? Então, assim, hoje eu vou dividir minha fala em basicamente dois momentos. O primeiro momento, um pouco mais curto, espero, eu vou falar um pouco sobre o que vem a ser essa crise da meia-idade, né? Eu não vou falar como psicóloga, porque essa não é a minha formação, né? A minha formação é em teologia, então eu vou, na verdade, trazer... eu vou falar. Olha, basta dizer que tecnicamente eu já entrei, tá? Então, assim... Então, quando eu falar nessa primeira parte, eu vou trazer alguns conceitos para vocês, mas eu não sou nenhum especialista em meia-idade. Eu não sou dessa área, mas eu vou trazer um panorama geral e depois a gente vai observar na palavra de Deus, né? Como é que a gente pode entender essa fase, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade que a vida nos traz para que algo bom aconteça de tudo isso, né? Então, acho que agora o nosso... Já deu? Já está funcionando? Pronto. Entrou outro problema. Tá na... Aqui, acho que saiu. Não, aí já tá. Ele tá funcionando. É pra lá que eu... Não, você pode fazer assim, ó. Esse pra frente. Ó. Tá bom. Atrás. Volta. Esse aqui é pra frente, tá? Só apertar pro seu... Tá, joia. Obrigada, viu? Então vamos lá, gente. O que é a crise da meia-idade, afinal? Bem, parece que não é algo tão fácil assim, ou tão simples assim, né? Quando a gente pensa em meia-idade, tecnicamente, nós estamos falando de pessoas de 37 anos até 50, tá? Essa seria o que a gente consideraria de meia-idade. Só que assim, como tudo, né, como todos os números, a gente não pode bater o martelo nisso. É lógico que existem variações nesse dado aí, certo? Mas, tecnicamente, quando a gente pensa em meia-idade, nós estamos falando desse período de transição que pode começar dos 37 e ir até os 50, 50 e pouco, né? Então, eu acho que esse é um dado importante. Porque quando se fala de meia-idade, a primeira coisa que você pensa é, eu estou na meia-idade? Né?
E eu descobri que eu acabei de entrar na meia-idade. Eu tenho 37, eu vou fazer 38, né? Eu já estava 1 ano na meia-idade. Então, esse dado realmente é importante. Eu gostaria de sugerir a gente mudar a palavra crise da meia-idade, essa palavra crise, para a palavra transição, certo? Porque crise tem uma conotação muito negativa. É uma crise. E não que essa transição seja fácil e não que ela não seja uma crise. Mas só para a gente tentar, já de agora, começar a perceber um outro lado dessa transição, dessa fase, né? A gente, na nossa cultura, tem a tendência de pensar em fases de transição como algo negativo. Exemplo clássico, a adolescência. Né? Quem nunca viu falar, né? Fulano está na aborrecência. Né? O que é que eu vou fazer com esse aborrecente? Por quê? Porque nós entendemos culturalmente que a transição da fase infantil para a fase adulta é aquele tumulto. E aí, se a gente pensar na crise da meia-idade como outra fase de transição, a gente também vai começar a entender que a vida ela é estruturada em fases. Né? É assim que Deus fez o homem, é assim que Deus fez a gente. Né? A gente nasce, a gente é bebê, a gente é criança, depois a gente é adolescente, depois a gente é jovem, depois... Aí a gente é jovem, 25 anos, aí eu pensava, né? Não, olha, o meu sonho é completar 30 anos. Porque 30 anos é o auge da mulher. Eu pensando na minha cabeça de 25, né? Então, 30 anos. Aí quando eu cheguei a 30 anos, eu falei, nossa, mas não, deve ser os 40, né? E agora que eu tô quase com 40, não, deve ser os 50 mesmo, porque a gente fica sempre naquela esperança de que a gente vai amadurecer e que é uma coisa boa. Né? Então, a primeira coisa é a gente repensar um pouquinho essa palavra. Existem, além das mudanças que acontecem conosco, emocionais e psicológicas, acontecem mudanças hormonais mesmo. É como os adolescentes mesmo. Né? Então, acontecem mudanças hormonais. Né? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas não é a gente dizer simplesmente assim, as pessoas poderiam passar sem essa transição, poderiam passar sem essa crise. Não, ela é, de certa forma, biológica também. E nós vamos ter essas mudanças. Outro aspecto importante sobre o que é... Eu estou dizendo tudo isso para tentar definir o que é a crise da meia-idade. Homens e mulheres passam por essa transição. Então, nós vamos falar especificamente sobre nós, mulheres, mas homens também passam por essa fase. Né? Quem nunca viu aquele cara de 50 anos que aparece com a Ferrari? Né? É clássico filme americano. Né? A Ferrari vermelha. Colares e pulseiras. Né? Então, o homem também passa por essa fase. Só que para o homem é muito mais voltado para a questão profissional, talvez. Né? Um questionamento maior sobre si mesmo, querer provar alguma coisa. A mulher, como ela é extremamente relacional, ela vai... Tá. Ela vai direcionar isso muito mais para os relacionamentos. Então, ela vai se questionar como mãe, como esposa, né? E vai também entrar em crises com relação à sua profissão, à sua identidade, ao que ela é. Né? Claro que isso são estereótipos. Né? Não dá para generalizar ou para dizer que todo mundo passa da mesma forma. Mas são observações que foram feitas ao longo de todos esses anos. Para a mulher, às vezes essa crise ou esse pico dessa transição acontece quando os filhos saem de casa. Porque aí a mulher ela construiu toda a identidade dela em ser mãe, em cuidar, em estar ali, nutrindo, servindo. De repente, os filhos vão embora. E aí ela não tem mais essa ocupação. E aí é um momento assim
muito fácil para que uma crise dessa chegue. Sim, é verdade. Ou, às vezes, também é uma mudança, às vezes uma questão profissional, né? Às vezes é aquele momento que ela diz assim, me dediquei todos esses anos, agora vou cuidar de mim, vou retomar meus estudos, vou mudar de trabalho, vou fazer alguma coisa. Essa fase, ela é muito crucial nessa mudança toda que está acontecendo com a mulher. Existe também aquele sentimento, olha, cumpri meu dever. Cumpri meu dever, os filhos estão grandes e agora eu vou cuidar de mim. Esse é um sentimento muito comum também. E eu queria fazer um parêntese aqui, que eu não vou me aprofundar de forma alguma, mas que é importante. Às vezes, para algumas pessoas, essa crise pode se aprofundar muito e realmente gerar uma depressão, algo que precisa ser observado por profissionais e tratado por profissionais, tá bom? Então, também não vamos ignorar esse lado, porque às vezes uma combinação de hormônio com uma situação de vida, e aí a mulher entra em profunda depressão e precisa ser observado, né? Com psicólogos, com médicos, com aconselhamento pastoral, enfim. Eu acho que esse é um ponto importante da gente não perder de vista. Mas hoje eu vou falar dessa crise, mas falando da normalidade mesmo das coisas. Então vamos ver 10 sinais da crise de meia-idade. Claro, existem muitos outros e, enfim, eu só coloquei esses 10 porque eu achei que resumiam bem tudo isso. Primeiro, um crescente arrependimento por causa de objetivos não alcançados. É aquela fase da vida, você está lá nos seus, não sei, quase 50 e pensa assim, mas poxa vida, eu sonhei tanto com isso e não aconteceu. Mas poxa vida, eu pensei que a vida seria assim e não foi. Nossa, mas eu achei que nessa idade eu já teria resolvido aquele problema e não resolvi. Então, existe esse arrependimento que é crescente, porque claro que essas questões todos nós temos, né, em qualquer idade, mas é crescente por causa de objetivos não alcançados. Então, esse seria o primeiro. Segundo, novos sentimentos de consciência de si mesma ao se comparar com outras pessoas. Olha a cara da que está lá atrás, ó. Ó, assim. Ela tá, na minha terra a gente dizia assim, ela está cubando. É como se ela tivesse assim, ai, sei lá, parece que ela é mais bem-sucedida do que eu. Não sei, será que eu sou o suficiente, que eu sou simpático o suficiente, ou que eu sou bonito o suficiente, se eu sou boa profissional o suficiente, será que eu sou boa mãe realmente? Então, sabe aquela consciência de si mesmo que vai se expandindo para um lugar que é muito mais de crítica do que de algo positivo? Então, o segundo ponto aí, novos sentimentos de consciência de si mesmo ao se comparar com outras pessoas, né? Aquela desconfiança se eu sou tão boa quanto a outra. Uma nova ênfase em permanecer jovem. Eu entrei nos 37 e cortei a franja. Simples assim. Por quê? Porque eu tô quase com 40. Então, assim, é aquela... Peraí, deixa eu pensar. Não, plástico eu não vou fazer, né? Já decidi que não vou. Então, alguma coisa eu vou ter que fazer. A franja, né? Deu certo, espero que sim. Então, essa preocupação em permanecer jovem. Porque você começa a se olhar, e é tão interessante porque só recentemente eu comecei a perceber isso em mim mesma. Falei, gente, mas nessa foto os olhos estão denunciando a idade. E aí a gente começa a fazer todas essas formulações na nossa cabeça e elas quase sempre são negativas com relação a nós, porque nós estamos sempre nos criticando de alguma forma, né? Porque a nossa cultura diz o quê?
que envelhecer é difícil, né? Que quanto mais o tempo passa, mais o nosso corpo vai mudando, mais o nosso rosto vai mudando, né? A nossa cultura ela é extremamente adoradora do corpo, da imagem, né? E aí você até vê extremos de mulheres que, assim, fazem tantas intervenções e tantas tentativas que acaba dando um efeito contrário. Você olha para a pessoa e fala, gente, meu Deus, o que é isso? Né? Por quê? Porque a pessoa não se vê mais. Ela não se vê. Ela vê a pressão da sociedade de que ela permaneça jovem. Ela não está se vendo, né? Ela está vendo só esse mar de vozes dizendo, você precisa continuar jovem, você precisa continuar, né, no auge da beleza. Então, um sinal é esse aí. 4, um desejo de gastar tempo sozinha ou com pessoas mais jovens, né? É legal ficar com gente jovem, vamos combinar, é muito legal. Eles estão cheios de vida, eles têm toda a liberdade, e aí é bom. Hã? Então é bom conversar, é bom saber quais são as novidades. Ah, então agora é o Snapchat. Ah, tá. Aí você baixa o aplicativo lá, descobre que ninguém da sua idade tem Snapchat. Então você fala assim, nossa, como eu realmente estou passando, né? E assim, a necessidade também de estar sozinha, né? Às vezes uma pessoa que não tinha essa necessidade tão grande ao longo de sua vida, por ser muito social, de repente se vê querendo momentos de solitude, de, cuida aí da casa, do resto, tchau, tô indo, né? Um aumento acentuado de autocrítica junto a uma falta de autocompaixão é relacionado ao que nós já falamos, é aquele olhar crítico para você, né? Eu achei muito legal essa imagem do abacaxi. Né? Assim, é você realmente achar que você merece o abacaxi, né? Obsessão com a aparência física, né? Isso acontece, né? Eu acho que em todas as fases, mas eu acho que o interessante sobre esse momento da crise da meia-idade é que você passa a se preocupar com coisas que antes você não se preocupava, né? E aí você começa com essa, né? Ah, não, agora eu vou entrar na academia. Agora eu vou marcar com a nutricionista. Agora eu vou fazer isso e isso. E aí você fica com aquelas tentativas de conservar a sua aparência física. Necessidade de aventura. Às vezes uma pessoa que viveu uma vida sempre muito pacata diz assim, olha, vivi nesse lero-lero, nesse marasmo, exatamente, perfeita palavra. Vivi nesse marasmo a vida toda, chega, agora eu quero aventura. Eu vou... com 60 anos, toda quebrada. Então essa necessidade de aventura. 8, pressionar e causar estresse nos filhos para que sejam bem-sucedidos, né? É aquela coisa assim, gente, e eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, e eu sei o que é isso. Constantemente lutar contra aquela ideia de meus filhos dizem quem eu sou e se eu sou uma boa mãe ou não. Então, assim, se eles se comportarem mal, todo mundo vai achar que eu sou uma péssima pessoa e uma péssima mãe, né? Isso é comum na nossa cultura, mas deve ser extremamente combatido. Extremamente. Porque isso não é o caso, né? Os filhos são indivíduos, né? E nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor. Mas essa própria ideia de bem-sucedido, o que é ser bem-sucedido, afinal? É ter uma super profissão, né? E mais uma vez o Evangelho nos chama a ser contraculturais, né? O que é que a Bíblia fala que é
ser bem-sucedido. Né? E constantemente nós temos que falar para nós mesmos que os nossos valores devem ser os valores de Cristo e não os valores da sociedade. Então, mas existe essa tentação de pressionar os filhos para que sejam bem-sucedidos. Naquela esperança, sim, eu vou ter feito, eu vou ter sucedido como mãe. Né? Eu vou ter feito o que eu deveria fazer. 9, questionamentos sobre o casamento. Existe um índice de divórcio alto nessa fase. Porque você começa a questionar. E bem na hora que os filhos saem. Exatamente. Porque às vezes os filhos é que estão ali sustentando aquele casamento. Isso é muito comum. Muito comum. Os filhos devem sair bem rápido. Quando os filhos saem, que ficam só os dois ali, começa a prestar atenção. Aí um olha para a cara do outro, né? E pode realmente cair naquele pensamento de... Não era bem sabe isso uma que eu coisa? queria. Exatamente. Ou não era bem isso que eu queria, ou... Sabe uma coisa? Eu tenho outras coisas para viver e sei lá, tô cansada desse relacionamento porque é alguma coisa difícil. Ou, né? Então, esses pensamentos são comuns, certo? Eles são comuns e é realmente um período de avaliação. E como todo período de avaliação, o casamento, nossa, vai entrar mesmo nesse bolo aí, tá bom? Questionamento sobre o propósito da vida. Eu ri com a minha mãe, eu falei, mãe, você sempre falou que era precoce, mas eu nunca pensei que fosse tanto, porque eu estou nessa crise faz uns 10 anos. Mas é aquela coisa de qual é o propósito da vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu levanto, eu tomo banho, eu tomo café, eu vou para o trabalho. Eu volto, eu boto almoço para as crianças, eu descanso, eu limpo a casa, eu cuido de tudo, eu pago as contas, eu faço tudo. À noite eu durmo, já é outro dia. E é assim. E é dia após dia, a mesma coisa. E aí você começa a se perguntar. Mas era isso mesmo que era para eu estar fazendo? O propósito da vida é esse mesmo? Então, a mulher, na crise da meia-idade, ela começa a pensar em várias coisas que ela não tinha pensado antes. Porque é interessante como cada pessoa vai pensar de acordo com a sua idade. Com 20 anos, você pensava como alguém de 20 anos. Não tinha como pensar como alguém de 30. Não existe essa possibilidade. Mesmo as pessoas que são intelectualmente muito avançadas, emocionalmente elas não vão ser. Né? É como se Deus realmente tivesse dito assim, olha, existe tempo para tudo. Até para a forma de você pensar. Por isso que a gente não deve exigir de crianças e adolescentes a pensarem e agirem como adultos. É ferir a natureza. Né? Mas esse último questionamento aí. Bem, eu espero que tenham ficado claros esses 10 questionamentos. Como eu falei, existem muitos outros. Mas eu quis colocar esses porque eu acho assim, de todos que eu li, eu achei que esses eram os principais. Mas então, se nós reconhecemos que esta é uma fase de transição, que nós passamos, ou vamos passar, ou já passamos. Não, que nós vamos passar, ou estamos passando, ou já passamos. Isso. O que nos resta como mulheres cristãs pensar a respeito disso? E eu acho que o primeiro ponto é não ignorar a crise. Não fugir disso. Por que será que a gente não deve fugir desse momento? Né? Ali acho que não está dando para vocês lerem, eu vou ler para vocês. O João de Ávila, ele disse assim, uma frase que eu gosto muito e que tem influenciado muito minha vida. Eu oro
para que Deus abra os nossos olhos e nos permita ver os tesouros escondidos que Ele nos concede nos sofrimentos dos quais o mundo só pensa em fugir. A nossa cultura é uma cultura que despreza e ignora e quer rejeitar o sofrimento. Nós não queremos sofrer. Se tem uma dor de cabeça, aspirina. E a gente realmente acha que a nossa alma vai ser curada com aspirina. E esse é um grande problema na nossa sociedade. Porque os males da alma, e eles existem, e são profundos e reais, não são curados com aspirina. Não são curados com simplesmente dizer, para de chilique. Porque nós somos seres profundos. Porque foi assim que Deus nos fez. Deus nos fez seres complexos. E por isso que nós somos a imagem e semelhança dele. Né? Então, qual é o problema de ignorar ou tentar fugir da crise? É porque a gente vai perder a oportunidade de crescer e de transformar esse momento difícil em algo positivo e que glorifique a Deus. Né? Então, primeiro, acho que é algo importante para a gente manter em mente, é isso. Não fugir da crise. Primeiro, porque não adianta. Não adianta. Né? A gente vai, de alguma forma, jogar aquilo lá no nosso inconsciente, volta de alguma forma. Né? Então não adianta fugir. Sim. Espera aí, fui para o lado errado. E aí, o que é que Cristo fala sobre crise, sobre sofrer, sobre aflição? Né? Neste mundo, vocês terão aflições. Né? Em João 16:33. Jesus não nos deixou desavisados. Ele não quis maquiar a nossa realidade. Ele disse claramente, com todas as palavras, vocês vão sofrer. Né? Então, do momento que eu entendo que o meu Cristo, a quem eu sigo, a quem eu sirvo, disse para mim que eu teria aflições nesse mundo, eu preciso acreditar que elas são inevitáveis e que ninguém vive num conto de fadas. Todo mundo aqui tem alguma questão muito íntima, muito profunda, que causa dor. Todos nós. Né? Vocês podem não saber e não sabem quais são as minhas questões, nem eu sei as de vocês. Mas todos nós temos essa profundidade que não pode ser ignorada. E aí eu queria destacar essa frase, porque eu acho que nela tem muita coisa para a gente pensar. A meia-idade não é o início do declínio. Ao contrário do que as pessoas... Já ouviram falar? Depois dos 40 é só descendo a ladeira? Né? Só que o que eu estou propondo aqui é que nós tenhamos uma outra visão. A meia-idade não é o início do declínio, mas um tempo, porque ela é um tempo de transição, né? De alcançar o maior de nós mesmas. A meia-idade é uma pausa para reexaminar o que fizemos e o que faremos no futuro. Este é um tempo de gerar nosso poder. Isso de você olhar para o passado e pensar no futuro é algo que nós não podemos perder de vista. Se nós quisermos crescer. Das coisas do passado e partindo para o futuro. Exatamente. Às vezes a gente age de tal forma a achar que o nosso passado não conta pra gente. Ele conta.
O que ele não pode é nos escravizar. O que ele não pode é amarrar a gente de forma que a gente não cresça e não progrida. Então, nesse sentido, eu queria olhar com vocês agora uma passagem bíblica, certo? 2 Coríntios 7. A minha versão é a NVI, então eu vou ler, ela é um pouquinho diferente. Então, quem quiser pode ouvir, quem quiser pode acompanhar aí na Bíblia. 2 Coríntios 7, eu vou ler do 5 até o 11. É uma leitura um pouquinho longa, mas eu acho de uma preciosidade, né? As palavras de Paulo aqui são muito, muito preciosas e eu acho que nós podemos nos beneficiar muito delas. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Mas... desculpa, acho que nem todo mundo achou. Não, mas acho que tem a gente procurando ainda. 2 Coríntios 7, começando do 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Aqui, o autor deixa bem claro que eles estavam sofrendo questões pessoais e internas. Não eram só os conflitos de fora. Eles estavam sofrendo e eles estavam com muito medo. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Queria chamar a atenção de vocês para esse texto, porque nesse texto nós temos a chave para entender que existem duas formas, de encarar a tristeza. Existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Em nenhum momento aqui está dizendo que tristeza é ruim e não foi feito para o nosso crescimento. Não. De alguma forma misteriosa que eu não sei explicar, Deus escolheu o sofrimento. Deus escolheu fases de transição. Deus escolheu fases de crise para que nós nos achegássemos mais perto dele. E existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento. A tristeza segundo Deus não é com remorso. Por isso que eu disse que não é para a gente ficar olhando o passado com culpa. Risca a palavra culpa do seu vocabulário. A palavra culpa não cabe no Evangelho, porque Ele levou sobre si as nossas culpas. Então, olhar para o passado com remorso é olhar para o passado e se entristecer segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento e ela não tem remorso.
Aí você diz assim... Sim. Sim, a paz de Deus. Aí você fala assim... Desculpa, uma coisa, tá? Aí você fala assim... Não, mas a gente está falando de crise, não está falando de pecado. E aqui, Paulo está falando dessa carta, da primeira carta dele lá, que a igreja estava, né, em pecado demais. Né? Ele falou dos problemas. Isso. E agora ele está consolando a igreja. Exatamente. Que resolveu aqueles problemas. Exatamente. Só que quando a gente pensa na crise da meia-idade, a gente não pode deixar de pensar que é um problema do ego. E o problema do ego tem tudo a ver com o pecado. Eu não estou falando de pecado de coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Estou falando com a nossa natureza, com o nosso coração. Porque no momento que eu não aceito as minhas rugas, é uma questão de ego ou não? É. De vaidade, né? No momento que eu não aceito que simplesmente tem coisas que eu não vou mais... Eu não posso voltar no tempo e refazer. Eu estou alimentando o meu ego. Porque eu não estou reconhecendo que Deus realmente estava no controle de todas as coisas. E que Ele conduziu a minha vida. Né? Então, a raiz do pecado é o ego. O homem queria ser igual a Deus. É a tentação de não sermos criaturas. É a tentação de governarmos a nós mesmos. E a crise da meia-idade, para o cristão, ela não deve ser encarada como algo simplesmente que hormonal e que passa. Não, porque nós temos um entendimento da nossa alma que nos permite enxergar isso de forma muito mais profunda. Sabendo que no fundo, nós precisamos nos render a Cristo todos os dias. E com isso eu não estou dizendo que você vai chegar no espelho e vai dizer assim: nossa, não, graças a Deus pelas minhas rugas, mais um aqui, mais uma expressão aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai chegar na frente do espelho, como eu já cheguei, fiz assim. E notei que a coisa não estava como antes. E fiquei pensando, poxa vida, os anos estão passando. E eu queria que meu rosto ficasse como era quando eu tinha 21 anos. É reconhecer que você está triste com aquilo. É reconhecer que você talvez quisesse ter outra profissão. E agora não dá mais para voltar o caminho todo. É reconhecer que às vezes você fez escolhas no seu casamento, com os seus filhos, que foram feitas. E que não vai dar para voltar e refazer. Mas nessa pausa, nessa transição, o que é que eu vou fazer agora com o que vem? Como é que eu vou olhar agora para o meu futuro? Afinal de contas, o futuro está aí. As pessoas estão vivendo mais tempo. E agora, nós temos, depois da meia-idade, muito tempo ainda para viver. Graças a Deus. Porque a vida é boa. Então, é preciso que a gente tenha esse foco. Do Evangelho mesmo. E outro texto... ainda não. Outro texto que eu queria ler para vocês, esse é bem mais curtinho. 2 Coríntios 4:16. Né? Bem logo antes desse. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A grande e ótima notícia para a mulher cristã e que está na meia-idade é que o exterior
pode estar se desgastando. E vai. Não tem como negar isso. Mas o interior se renova dia após dia. E, gente, pode falar. Você já percebeu que às vezes uma pessoa do mundo, ela faz um monte de prática, tudo, mas uma cristã reflete uma beleza tão diferente. Essa beleza é a Sonia aqui, né, filha? É verdade, mas é exatamente isso. Porque ela tem Cristo, né? Exatamente isso. E a Bíblia fala que a beleza de Cristo se veja em mim. A verdadeira beleza da mulher é a beleza de Cristo, é a beleza do noivo. É isso que torna a mulher bonita. É a paixão dela pelo noivo, que é Cristo. A alegria que ela recebe, o amor que ela recebe dele. Né? Então, mais uma vez, nós precisamos ser contraculturais. E com isso eu não estou dizendo, então o nosso físico não importa. Então, vamos acordar de manhã, é mais fácil ainda, não vou nem pentear o cabelo, já vou do jeito que eu acordar. Não estou falando isso, muito pelo contrário. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar bem dele, né? É gostoso se arrumar, a questão não é essa. Mas nunca deve ser o nosso foco. Deixar se abater pelo tempo. Isso, e a alegria interior é o que, na verdade, jorra para fora. Né? Já viram pessoas tão bonitas, tão bonitas, tão bonitas, mas aí, quando você conversa, às vezes não tem amor, às vezes não transmite paz, às vezes não transmite alegria, né? E aí, o que adianta? A capa tão bonita, né? Então, tudo isso nós podemos nos confortar com a palavra de Deus e não nos desanimarmos. Antes dele falar isso, ele diz o quê? Por isso não desanimamos. Então, quando você ficar desanimada com todas essas questões da crise da meia-idade, você pode se animar com o que é de eterno, com o que é de essencial. Recordar sempre. Eu percebo que eu tenho que constantemente me lembrar das verdades da palavra de Deus. Constantemente. Eu tenho certos princípios e a minha vida é regulada por eles. E quantas vezes eu estou vivendo e assim, nossa, cadê meu princípio? Ficou ali em algum lugar, esqueci, volta. Então você tem que sempre estar se alimentando da palavra de Deus e relembrando os princípios que você tem na sua vida. E aí eu queria falar um pouco dessa parceria entre mulheres. Eu acho que às vezes, a impressão, que as mulheres tendem a ficar mais separadas do que juntas. E quando eu falo isso, eu não estou falando das reuniões, dos lanchinhos, do social que a gente faz. Eu estou falando de união de coração e alma. Às vezes está todo mundo ali junto e conversa, e ri, e troca ideias, e troca receitas, e tal. Mas o coração não está unido. Porque eu estou, na verdade, igual aquela mulher daquela foto, né? Olhando, será que a roupa dela está mais bonita do que a minha? Não, hoje não. Hoje eu acho que eu me superei. Né? Ou, os filhos dela, meu Deus, aquelas crianças. Deus tem misericórdia, que crianças mal educadas e tal. E aí a gente vai começando a se minar. E não entender que quando as mulheres estão juntas, de coração e alma, né, existe muito consolo na igreja, existe muito consolo no Espírito Santo. Né? Porque eu vou querer a paz da minha irmã. Eu vou desejar tudo de melhor para minha irmã.
E me entristece tanto perceber que na igreja, onde era para ter tanto amor e tanta alegria, as mulheres competem entre si. Né? E é difícil admitir isso. E dói. Porque a gente não quer se olhar no espelho e dizer assim, nossa, mas a minha cara espiritual é mais feinha do que eu pensava. É duro e dói. Mas é isso que nós precisamos fazer. Né? Ser amparo uma para a outra. Porque vocês já imaginaram, você está nessa crise, eu estou também. Vamos se ajudar? Vamos orar uma pela outra? Eu não vou te julgar. Né? E eu também não quero que você me julgue. Tá? Mas vamos em amor tentar andar juntas. Né? E aí o versículo, que eu acho que é o versículo chave da tarde, né? João 17, 21, 23. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba e creia em mim. Essas são palavras de Jesus. Jesus deseja isso. O nosso mestre, aquele com quem nós nos identificamos, aquele que nós somos, né, de quem nós somos discípulos, foi ele que disse que o desejo dele é que nós estejamos unidas. Né? Logo, eu não vou julgar a minha irmã, porque ela tomou uma decisão que eu não tomaria. Mas eu vou procurar pensar como eu posso ser Cristo para aquela minha irmã. Como eu posso ser as mãos e os pés de Cristo para aquela minha irmã, mesmo não concordando com as atitudes dela. Né? Vamos ser menos juízes e mais discípulos mesmo de Cristo e praticantes de sua palavra. Então, eu acho que levar a carga umas das outras fala dessa força da união das mulheres. As mulheres não têm noção do quanto elas seriam um grupo assim super poderoso, mais do que já é, se elas estivessem unidas de fato, de coração e alma. Então, esse é um ponto que eu acho válido, porque tem sido uma reflexão para mim. Né? Assim como nessa categoria aí, a gente pode pensar o auxílio das que já viveram mais para com as mais jovens. Às vezes isso falta na igreja. As mulheres mais velhas acolhendo as mais jovens, né? Sem esse julgamento, né? Eu não sei, meu Deus, estou achando que fulaninha não está fazendo bem educando esse menino desse jeito, mas espera aí, deixa eu tirar esse julgamento e realmente acolhê-la. Vamos começar pelo lado bom da coisa. O que ela está fazendo de certo? Obrigada. O que ela está fazendo de certo? Como é que nós podemos amparar essa pessoa? Olhar com os olhos de Cristo. E aí eu volto para o meu versículo, que eu só tinha colocado uma parte. Neste mundo, vocês terão aflições. O versículo todo diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Para que vocês tenham paz. A paz de Deus, ela excede
todo entendimento. E ela transcende o nosso sofrimento e a nossa crise da meia-idade. Não é que nós não temos crise, nós temos crise. Mas a paz de Deus, ela é maior nas nossas vidas. Ela é maior. A presença de Cristo dentro de nós traz paz. Tenham ânimo. Fiquem animadas, né? Por quê? Eu venci o mundo. Nós não vamos fazer bom uso dessa transição se nós acharmos que nós vamos vencer. Nós não vamos vencer. Porque para o cristão, tudo que acontece na vida dele é obra de Deus. Então, se nós vencermos, se nós atravessarmos essa fase, olharmos para trás e dissermos assim, nossa, amadureci, hein? Cresci. Hoje eu sou uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, uma cristã melhor. Se isso acontecer, é porque Cristo venceu. É porque nós diminuímos o nosso ego e deixamos que Ele reinasse. Que Ele governasse as nossas vidas. Né? E nessa caminhada, nós vamos errar. Nós vamos falhar. Muitas e muitas vezes. Mas nós podemos ter a esperança que Deus tem uma compreensão do ser humano tão maior do que nós temos. Deus consegue nos ver de formas que nós jamais imaginamos. E Ele tem paciência conosco. Tem coisas que Ele está trabalhando na minha vida há muitos anos. Muitos anos. E ainda assim Ele tem tido paciência. Porque eu continuo errando. Nós já teríamos conseguido. Né? E eu acho que essa esperança na graça de Deus, que nós acreditamos tanto, é a única forma da gente continuar. Sem o remorso, sem a tristeza, segundo o mundo, mas com a tristeza, sim. Sim, porque existe lugar, está aí divertidamente para falar, né? Existe um lugar muito importante na nossa vida da tristeza. Com a tristeza, sim, mas não sem esperança. Nós podemos nos entristecer, nós podemos amargar certas coisas da nossa alma, mas nunca sem esperança, nunca achando que Deus vai nos amar mais ou menos por qualquer coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer. Porque esse não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é o amor de Deus na nossa vida. Independentemente de qualquer coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer. É um amor incondicional e é um amor perfeito. E se nós pensarmos na nossa vida dessa forma, eu tenho certeza que todas nós iremos crescer muito. Vamos amadurecer, vamos desenvolver, não vamos ter medo de envelhecer, porque nós vamos estar com nossos olhos fitos em Cristo, no nosso Salvador. E toda vez que nós tivermos a tentação de pensar como o mundo, a gente pode dizer, Senhor,
aumenta a nossa fé. Então, que realmente essa tarde tenha sido isso. Para mim foi, né? Eu sempre falo que quando eu falo para as pessoas, muito mais falo para mim. E eu espero que essa tarde tenha trazido um pouco dessa reflexão, desse talvez um novo olhar mesmo para o que é a crise da meia-idade, que tenha dado talvez ferramentas para que nós possamos pensar a nossa vida, né, em comunhão com Deus, sempre sem máscaras diante dele, sempre dizendo: Senhor, eis-me aqui, né, tua serva, eu não quero ter máscaras, eu quero realmente ter um relacionamento profundo e sincero contigo. Então é esse o meu desejo para todas nós e eu agradeço muito a oportunidade. Agora nós vamos entoar o hino 183. Ficamos de pé após o instrumento. Aquele lá, porque ele está funcionando. Qual? Esse é o pedestal. Pedestal. Aqui, do ladinho do piano. No pedestal aí. Branco. Bem, o aviso é simples. É sobre um trabalho que foi marcado pelo presbitério para o mês que vem, mês de agosto. Algumas das irmãs já sabem, porque deve ter sido falado nas suas igrejas,
mas o trabalho que o presbitério marcou é para o dia 15 e 16 de agosto. Nesse trabalho, que está sendo marcado lá na igreja do Jardim Eliane, sábado às 19 horas. Nesta data, nós estaremos comemorando os 156 anos da IPB. Então vai ser um culto de ação de graças, aonde estará conosco, eu não vou lembrar o nome do preletor, mas eu sei que ele é secretário da Comissão Executiva do Supremo Concílio, e é ele quem vai pregar nesse dia. Mas seria interessante que nós fôssemos e participássemos, porque é um trabalho das sociedades do presbitério. Neste dia vai ser também comemorado o aniversário da igreja do Eliane. São 36 anos. Então, nós teremos 2 trabalhos num culto de ação de graças que vai ser realizado nesta data, dia 15 e 16 de agosto. Os 2 trabalhos às 19 horas, certo? Sábado e domingo. Como vai ser um trabalho marcado pelo presbitério com a participação das federações, a nossa federação, a federação da SAF, ficou incumbida de cantar neste dia o hino de número 92. Alguém conhece? Algumas pessoas lá do Eliane sabem. Qual o tom? Deus promete, grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. Ó Senhor, a fé contemplará tua fé, Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus contemplará. Essa aí ficou para nós, a nossa federação cantar. Então, lá no Eliane, a gente está cantando com as mulheres para que elas aprendam. Seria interessante que as outras igrejas também cantassem. Leva lá para a sua igreja, começa a treinar, canta lá no culto, na escola dominical, no culto no meio da semana e vai cantando sempre que possível, para que a gente possa aprender até essa data, 15/8. A gente tem aí 3 semanas, né, praticamente 2,5, para chegar à data. Ok? Então o recado que eu tinha era esse. O senhor Adolfo, que é o presidente do presbitério, pediu para nós não esquecermos e nos empenharmos para estar lá nessa data. Vai ser um culto de ação de graças em comemoração aos 156 anos de vida da IPB. Então nós estaremos lá para esse fim. Alguma pergunta? Obrigado. Todas as federações vão participar lá. Não só a SAF, mas a UPH e a Mocidade também. A UCP, todo mundo. O trabalho é do presbitério.
Gente, eu quero agradecer a presença da Ana Kelly Vasconcelos, mas ela tem um compromisso e está pedindo se ela pode retirar, tá? Está liberada, tá, Ana Kelly? Obrigada, viu? Quem concorda? Agora, presença da nossa presidente da federação, da Sinodal, toda alegrinha ela está vindo. A Lúcia, dona Lúcia. Nós estamos... primeira coisa que eu queria avisar, que a próxima reunião da federação de setembro não vai ser no último sábado, no quarto sábado, como costuma ser. Porque é no dia do terceiro encontro das mulheres em Serra Negra. Então, nós conversamos com o PH e a reunião ficou transferida para o dia 19 de setembro, que os homens tinham marcado para a gente ir no Ibirapuera. Então, no dia 19, nós fazemos a reunião, e no dia 26, que seria a reunião, vai ser o passeio no Ibirapuera. Então, eu gostaria que vocês anotassem, para não dar confusão no dia. A reunião no Jardim Eliane vai ser no dia 19 de setembro. Isso. Dia 26. Nós só trocamos inverter o programa. E nós estamos chegando no terceiro encontro de mulheres em Serra Negra, e da minha federação não tem ninguém inscrito, só eu, né? Só que vou. Gostaria que as irmãs também, ainda se quiserem ir, é 460, e tem que acertar até o fim dessa semana, né? Até o fim de agosto. Não, nós vamos em julho, até o fim de agosto. Serra Negra. Vai ser no dia 25 a 27 de setembro. Eu gostaria de estar pedindo às irmãs oração pela irmã Marcela. A Marcela é representante da SAF de Angola. Ela veio para o Brasil para fazer tratamento e nós recebemos um recado ontem que ela não está passando bem no hospital. Então, estão pedindo oração pela Marcela, a representante da SAF de Angola. E sábado que vem, nós temos a Congresso da Sinodal lá na Igreja do Jardim Eliane. Então, eu gostaria de contar com a minha federação lá no nosso trabalho, que vai começar às 9 horas, das 9 horas até às 5 horas. Vai ter um almoço, e o almoço vai custar R$10. Dia 1º, sábado. E nós estamos aqui na crise não sei se é da meia-idade, da melhor idade, porque eu preciso de 10 delegadas. Só que tem algumas mulheres que estão que nem Elias, né? Lá na caverna. Senhor, já estou cansada, já trabalhei muito, não vou fazer mais nada. Porque está difícil de eu encontrar 10 delegados para a reunião de sábado. Então, eu gostaria que as irmãs estivessem pensando com carinho, que lá embaixo eu vou começar a procurar algumas irmãzinhas. Eu preciso de 10 delegadas para sábado. Eu queria confirmar a presença. Vila Formosa, quantas sócias? 13. Vila Eutália. Jardim Eliane. Jardim Elian.
3 e 2. (13, 14, 17, 19. Não conta as visitas? Agora tem 4, 6. Conta. Então, eu queria cumprimentar a Valquíria, sempre muito caprichosa, sempre muito atenciosa, e também fez aniversário esse mês, né? Eu sei que é falha minha, eu não sou muito de ficar no Face mandando recadinho, mas eu leio lá o dia do aniversário. Eu orei, eu agradeci a Deus pela sua vida e que o Senhor possa estar te abençoando. Olha lá para fora. Tá. Os meus avisos são só esses. Muito obrigada. Nós escolhemos a última sexta-feira de novembro para as